Beleza, pessoal? Começando mais um vídeo do nosso canal Pancadaria BR. Nesse vídeo eu vou estar falando, para vocês sobre um assunto bem interessante, que é o tesouro do One Piece, Falar sobre o mistério por trás e o que eu acredito ser o verdadeiro significado do One Piece, Então espero que vocês curtam e até mais. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que busque conhecimento. Eu acredito que uma das principais pistas para a gente entender o One Piece esteja no próprio nome dele, Que One Piece, São duas palavras em inglês, óbvio, One a gente pode traduzir literalmente, e piece, que pode significar algo como pedaço ou parte, Então seria um pedaço, uma parte. Mas o que seria esse tesouro da uma parte, um pedaço? Ele é realmente uma parte? Sim. Mas é uma parte do quê? É uma parte do mundo, uma parte da história que foi perdida, Para a gente entender um pouco mais sobre isso, sobre essa questão dessa parte do mundo e por que ela tem essa importância toda, ela é considerada um tesouro ali dentro da série, a gente vai ter que entrar um pouco mais dentro da história da série e fazer um paralelo também com o mundo real, com a nossa realidade. Que muitas das coisas que o Eiichiro Oda, o criador da série, usa, ele acaba tirando da história, tem a referência, Uma grande referência a gente tem ali nos Poneglyphs. Os Poneglyphs, eles são artefatos ali dentro da história bem importantes, e dentro da série isso é deixado bem claro, que o caminho para a verdade ali, o One Piece passa pelos Poneglyphs. A gente trazendo para a realidade, a gente consegue fazer um paralelo com os Poneglyphs com a Pedra de Roseta. É bem nítido até na aparência, a relação entre a Pedra de Roseta e os Poneglyphs, Mas aí a gente tem que pensar, A gente tem que parar para pensar o que foi a Pedra de Roseta, Obviamente. A Pedra de Roseta, ela foi um artefato, um monumento que foi descoberto no século XVIII e ela remonta ao Egito Antigo. Ali no século XVIII, você tinha a questão dos hieroglifos, a forma de escrita egípcia antiga. Essa forma de escrita tinha sido perdida. Você não conseguia mais decifrar aquela forma de escrita, entendeu? Então, toda a relação ali no século XVIII que os estudiosos tinham do Egito era a partir da boca de outros povos, a partir das escrituras de outros povos, Como, por exemplo, os hebreus, Os hebreus são uma civilização que sobrevive até hoje, que são os judeus, É o judaísmo, E ali, no Torá, o livro religioso deles, você tem várias citações, O Torá, é a base da Bíblia cristã hoje em dia, Ela é o Velho Testamento, E ali você tem várias citações dos egípcios, de interações ali que os hebreus tiveram com os egípcios, invasões, conquistas, várias situações. A mesma coisa aconteceu com os gregos. Você tem muita coisa que você sabe sobre os egípcios hoje a partir do que os gregos escreveram sobre eles, Mas com a deteriorização da civilização egípcia, que é uma civilização muito antiga, é uma das primeiras civilizações, é uma das civilizações fundadoras da civilização ocidental, Ela é uma civilização que você remete aí a 2500 a.C., quer dizer que, por exemplo, tem mais tempo entre Jesus e eles do que entre Jesus e a gente. Entre Jesus e a nossa atualidade tem 2000 anos. Entre Jesus e eles tinha 2500 anos. Quer dizer que é um povo muito antigo mesmo. Então, com a deteriorização da cultura deles, a escrita se perdeu. E até a descoberta da Pedra da Roseta, você sabia muito pouco sobre eles, A partir do momento da descoberta da Pedra de Roseta e alguns anos posteriores, que eles conseguiram ali, demorou um tempo para eles decifrarem a partir das mensagens, porque a Pedra de Roseta ela continha a mesma mensagem escrita em 3 línguas diferentes.
As duas primeiras, você tinha um certo... Os estudiosos ali na época tinham um certo conhecimento sobre elas. E a partir delas, eles conseguiram traduzir os hieroglifos. A partir do momento que eles conseguiram ali traduzir e decodificar os hieroglifos, eles conseguiram entender praticamente, né, tudo que estava escrito nas paredes, tudo que estava escrito em monumentos. Então foi todo um mundo que se abriu. Todo um mundo de uma civilização, de uma era, de uma época que estava perdido no tempo, que se abriu, né? Eu acredito que o intuito do One Piece passa por aí, entendeu? Uma parte da história perdida, né? E que é guardada ali dentro do One Piece, né? Então esse é o paralelo, né, do Poneglyph com a Pedra de Roseta, né? A partir daí, né, a gente tem que parar para pensar o porquê desse pedaço, né, dessa história perdida ser tão importante, ser tão poderoso, né, ser considerado um tesouro tão grandioso, né? Para isso, para a gente entender isso, a gente tem que analisar a estrutura da civilização ali de One Piece, né? A hierarquia do mundo de One Piece. No alto da hierarquia ali do mundo de One Piece, a gente tem o pessoal de Marine Joyce, né? E os Tenryubito, né? Que são os reis fundadores, né, dessa era. E abaixo deles, a polícia deles, né, eles como estão acima, né, são os fundadores, eles estabeleceram leis, regras para aquele mundo. E para você fazer com que as suas leis, as suas regras sejam cumpridas, você precisa ter alguém que faça elas ser cumpridas. Quem faz essa lei ser cumprida dentro do mundo de One Piece? A Marinha. A Marinha, ela é a polícia, tecnicamente, dos Tenryubitos e do pessoal de Marine Joyce de uma maneira geral, né? Eles servem para manter o status quo daquela sociedade, né? Então, para mim, o grande poder do One Piece tá aí. Porque a partir do momento que eles decifrarem a verdadeira história, né? Souberem da verdadeira história antiga, tudo que você tem dentro da série ali, dentro daquela estrutura social do mundo de One Piece, vai entrar em ruínas, vai cair totalmente, que é os Tenryubitos, a história sobre a fundação lá da sociedade deles, sobre Marine Joyce, sobre a Marinha, né? E o que eles querem? Obviamente, quem tá no poder não quer sair do poder, né? Obviamente, os Tenryubitos, eles estão ali e a Marinha tá ali para que o status seja mantido. Um grande exemplo disso é aquela parte ali que você vai lá naquela ilha, me fugiu o nome agora, depois eu coloco aí, que o Luffy, né, tem uma treta ali com o Tenryubito e ele encosta no Tenryubito, aparece um almirante da marinha de uma hora para outra. E tipo assim, pô, o almirante, a força, uma das maiores forças da marinha, não tem mais o que fazer do que ser segurança particular de um Tenryubito? Não, né? Dentro do mundo de One Piece, tudo converge, é como se fosse uma pirâmide, tudo converge para os Tenryubitos e Marine Joyce. Então, o objetivo maior da marinha é proteger os Tenryubitos. Não tem sentido da marinha existir se não for a proteção fisicamente dos Tenryubitos e do status que eles mantêm na sociedade, né? Então, aí tá o poder do One Piece, o poder de botar em jogo, né, todo o mundo, o universo de One Piece, né? A partir desse momento que a gente entende o poder do One Piece, a gente passa a entender o significado do Gold Roger também. Um cara que provavelmente ele teve na mão dele, ali depois de ter navegado ali o mundo, os mares do mundo de One Piece, ele teve em suas mãos o One Piece, né? Ele teve a verdade ali, né? A verdade sobre o passado, a verdade de como as coisas se configuram. E ele precisava ser oprimido de qualquer forma. E, infelizmente, naquele momento, provavelmente, embora ele fosse um pirata muito poderoso, ele não teve força para ir contra a marinha e principalmente toda a hierarquia daquele mundo ali, né? Então ele foi caçado, ele precisava ser caçado. Ele era o inimigo maior que já existiu. Ele botava em xeque, né? Não só ele. Tinham dois elementos cruciais ali na série
que botavam em xeque a existência da sociedade de One Piece. Um é o Gold Roger, e dois, desculpa aí, e dois, né, a Ilha da Robin lá, até me fugiu o nome agora, né, que eram dos ancestrais lá, a Ilha Biblioteca lá tal, que eram pessoas entendidas, né, e aquelas pessoas entendidas, elas poderiam vencer um problema, porque elas poderiam esclarecer o mundo sobre a realidade e, né, decifrar os Poneglyphs, por exemplo, e botar em xeque, né, toda aquela sociedade ali, né, toda aquela estrutura social que existia. E eles não queriam isso, né, obviamente. Então, Gold Roger era um inimigo dele, ele precisava ser morto, né, era crucial para eles continuarem no poder e exercerem aquilo ali, para o mundo continuar a ser o que era, totalmente favorável a eles, né. E aí a gente chega, né, aquela parte que é outra parte crucial, né, da série, que é as falas do Gold Roger, né, que ele fala do tesouro do One Piece, né. Talvez ele dê a alusão ali de um tesouro físico mesmo, ouro, moeda, o tesouro que ele conquistou durante toda a jornada. Eu acredito que isso seja mais uma questão conceitual. As palavras dele em si foi mais para agitar, né. Ele sabia da importância que ele tinha ali, né. Ele já tinha viajado. Quanto mais a série expande, a gente vai entendendo o caminho que ele fez ali. Ele tinha viajado por os mais diferentes mares ali dentro da série, conhecido diversas ilhas, diversas civilizações, e ele era uma pessoa muito conhecida. Então as palavras dele tinham uma profundidade gigantesca. A partir do momento que ele fala que existe o One Piece, ele colocaria nos mares, o sonho dele tinha acabado, né? O sonho dele tinha acabado ali de talvez instaurar uma nova realidade, né? Mesmo tendo One Piece, infelizmente ali o sonho dele tinha acabado, mas ele poderia suscitar na população de uma forma geral que eles fossem atrás disso, né? E quanto mais ali naquele momento a Era dos Piratas não tinha atingido uma força para poder bater de frente com a Marinha e Marine Joyce, eles não tinham se organizado ainda, né? Agora, se muita gente, cada vez mais gente fosse para o mar, mais chances teria do verdadeiro objetivo ser alcançado. E conforme essas pessoas navegassem pelos mares, eles iam ter a mesma visão do Roger, né? Que é o conhecimento que você adquire ali durante o caminho da realidade do mundo, né? De como as coisas funcionam e tal. Então aquelas palavras dele teve uma força de agitar, né? Deixar as pessoas eufóricas, as pessoas irem ao mar e criar realmente a Era dos Piratas, né? A nova grande Era dos Piratas. E aí você entra na questão, né? Do poder, né? Por que a gente volta naquela questão, né? Por que desse pedaço, dessa história ser tão forte, né? O tesouro, se fosse um tesouro físico, se fosse moeda, se fosse prata, se fosse joia, se fosse ouro, ele poderia trazer tanto poder para um homem assim, né? Eu acredito que não, né? Dinheiro compra certas coisas, mas dinheiro não necessariamente é poder, né? Eu acredito que o verdadeiro poder esteja no conhecimento. O Gold Roger, durante a jornada dele, entre N fatores, ele ganhou muito conhecimento. E aquele conhecimento ali se tornou o verdadeiro tesouro dele, né? Talvez ali o One Piece seja realmente aquela parte do mundo, mas tem essa questão também da jornada dele. O verdadeiro poder, né, tá no saber. O verdadeiro poder tá no saber. Um exemplo que eu posso buscar para vocês aí dentro da cultura pop de hoje em dia é, por exemplo, uma série que tá bem difundida agora, o Vikings, né? É uma série que tá até na Netflix aí. E ali, nas primeiras temporadas, você tem os vikings chegando, o que a gente conhece hoje é a Inglaterra. E ali a Inglaterra é formada por pequenos reinos. Dentro daqueles pequenos reinos, tem um reino que é maior. E o rei desse reino, ele parece ser um rei mais intelectual, ele é mais poderoso que os outros. E conforme a série vai passando ali, você vai vendo que não é porque ele é mais rico, porque ele tem mais terras, também é uma parte. Mas uma coisa que ele guarda sendo como o maior tesouro dele são escrituras, né? Ele guarda ali num recinto, né? Como se fosse uma biblioteca,
que remonta aos tempos romanos, quando aquela parte ali da Inglaterra foi colonizada pelos romanos, né? E aquilo ali trazia toda uma visão dele diferente de mundo. Ele tinha visão do passado, de como as coisas se construíram, do Império Romano. Então ele tinha uma visão de mundo muito maior. Aquele ali era o verdadeiro poder dele, era o saber, né? O conhecimento sobre o passado, né? Aquilo ali te traz um poder inestimável. Eu acho que muitos de vocês assistiram a série. Acredito que talvez fique mais fácil fazer a assimilação por esse ponto, né? Então, para mim é isso. Para mim, o One Piece é o pedaço do mundo perdido, né? É a parte do mundo que foi esquecida, que foi apagada, talvez até propositalmente pelos Tenryubitos, o pessoal de Marine Joyce ali, os anciões. Beleza, pessoal? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Com certeza acredito que vocês vão comentar bastante aí quais suas teorias por trás disso. E é isso basicamente, pessoal. Então, obrigado, espero que vocês curtam aí, comentem, né? E compartilhem, que como eu sempre digo, é pro negócio bombar mesmo, entendeu? É nóis.